A gente não pode ficar preso apenas ao Brasil, apenas ao real, que é uma moeda fraca. Praticamente todo o patrimônio das pessoas estão em investimentos no seu próprio país, na sua própria moeda, que é um erro muito grande. Então tem uma camada de proteção na variação cambial que muita gente não entende, né? Eu queria que você trouxesse um pouco da importância disso também, né? De conhecer o mercado que você está investindo, mesmo que você vai investir por meio de ETFs, né? Não precisa estudar uma empresa no detalhe. Exatamente. O brasileiro, a gente tem um problema, entre aspas, que é cultural, histórico, de a gente nunca ter olhado para investimentos fora do Brasil. Esse movimento começou há muito pouco tempo, né? E a Nômade, inclusive, contribuiu muito para isso. Nós, influenciadores de finanças, também trazendo conteúdos de investimentos no exterior, também contribuímos para isso, mas é algo ainda muito incipiente. Começou há muito pouco tempo. E mesmo quem já tem uma diversificação em dólar nos Estados Unidos ou em algum outro país, costuma ser um percentual muito pequeno do patrimônio. Então, sei lá, 5%, 10% no máximo. É difícil você ver alguém que investe mais de 10% do seu patrimônio nos Estados Unidos ou em outra economia, né? Eu hoje tenho 16% do meu patrimônio no exterior, mas eu também comecei ali com 2, 5, 10, tá? Hoje estou com 16, pretendo aumentar mais, chegar pelo menos nos 20, 25% ao longo aí dos próximos anos, mas é um movimento necessário, né? A gente não pode ficar preso apenas ao Brasil, apenas ao real, que é uma moeda fraca, uma moeda extremamente inflacionária. Nosso dinheiro perde muito valor, né? Se a gente pegar a inflação do começo do Plano Real até hoje, esses 30 anos, já foi quase 800% de inflação. Uma coisa absurda. Qualquer moeda de qualquer país, inclusive o dólar americano, são moedas que vão perdendo valor com o tempo, né? Mas a nossa moeda, por ser uma moeda fraca, perde muito, muito mais valor. Então, realmente, a gente precisa ter essa diversificação. E o brasileiro ainda não olha muito para isso. A gente tem até gráficos que mostram o quanto de patrimônio que cada população de cada país do mundo investe, né, no seu país e no exterior. Se a gente olhar um europeu, de forma geral, o europeu ele já mantém uma quantia significativa do seu patrimônio investido em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos. Se a gente olhar países em desenvolvimento, Brasil, Índia, China, diversos outros, América Latina, praticamente todo o patrimônio das pessoas estão em investimentos no seu próprio país, na sua própria moeda, que é um erro muito grande porque são moedas fracas. Então, imagina um argentino que tenha mantido toda a sua economia na sua moeda local nos últimos 20 anos. Complicado, né? Ou um venezuelano que fez isso, né? Complicado. Brasil é um país, obviamente, mais seguro do que esses que eu mencionei, mais estável economicamente, mas está longe de ser uma economia com uma segurança tão grande como Europa ou Estados Unidos. Acho que tem dois, né, canais interessantes aí que a gente extrai disso que você está falando, né? Uma é diversificação na veia mesmo, né? Você fala, bom, uma hora que você entende que diversificação é um dos principais pilares, né, de uma estratégia de investimento, você se pergunta, por que eu vou então ficar diversificando num pequeno mercado se eu tenho acesso a todo o mercado, né? Então, só disso já tem um case para se expor um pouco mais em mercados lá fora, particularmente nos Estados Unidos. E depois a coisa da moeda, né? Que assim, claro, tem a coisa da moeda forte, moeda fraca, a tendência do real se desvalorizar frente ao dólar. Mas tem uma outra coisa interessante, que são os movimentos, né, de câmbio frente aos outros ativos, né? Então, quando o real se desvaloriza frente ao dólar, na verdade, você está protegendo, né, um pedaço do seu patrimônio que está indo mal aqui em real. Ou seja, ativos em dólar são muito descorrelacionados com ativos em real, independente das suas valorizações específicas, né, como ativo. Então tem uma camada de proteção na variação cambial que muita gente não entende, né? Acha que se expor ao câmbio é aumentar risco da carteira. Na verdade não é, ao contrário, né? Então, acho que só para trazer aí um encerramento também,
Como que tá a sua carteira agora? Ela tá mais defensiva, menos defensiva? E aí, se puder dar uma dica, né, para quem tá assistindo e quer começar até chegar a esses 16% de exposição em dólar. Sim. Hoje, a minha carteira no exterior, em dólar nos Estados Unidos, eu tenho em torno de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Eu invisto basicamente por meio de ETFs, é a forma mais fácil de o investidor começar no exterior, porque você pode começar com $1 apenas e quando você compra um ETF, você já se expõe a um índice. E no caso de ETFs de renda variável, por exemplo, você pode investir num ETF como o IVV, que replica o desempenho da Bolsa Americana, do índice S&P 500 das 500 principais empresas negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, em vez de você comprar aquelas 500 empresas, você compra ali um ETF e você já está diversificado, já vai acompanhar o desempenho da Bolsa de Valores, para mais ou para menos, é claro. Agora a gente está num momento um pouco negativo, mas a médio e longo prazo a tendência de valorização, como já historicamente aconteceu. Então, o ETF é uma forma muito fácil de começar. Falando de renda variável, desses 40% que eu tenho, invisto basicamente em ETFs que acompanham a Bolsa de Valores, o IVV é a minha maior posição. Tem um ETF também de fundos imobiliários dos REITs norte-americanos, né, que são quase equivalentes aos nossos fundos imobiliários no Brasil, o ETF VNQ. Investindo nele, você também já consegue diversificar numa grande quantidade de REITs lá dos fundos imobiliários americanos. Invisto também em ouro, ETF IAU. O ouro, inclusive, vem se valorizando muito, é um instrumento de proteção. E você investindo em ouro por meio de um ETF americano, você tem, digamos, uma dupla proteção. Você já tirou seu dinheiro do Brasil, ele está lá em dólar nos Estados Unidos e investido nesse que é um clássico investimento de proteção. Então a minha carteira tenho também algumas poucas ações assim isoladas, mas eu invisto basicamente por meio de ETFs. E na parte de renda fixa, mesma coisa, eu tenho alguns bonds, invisto em alguns bonds de títulos públicos dos Estados Unidos. Por enquanto ainda não invisto em bonds de empresas privadas, estou focado em títulos públicos americanos, mas a maior parte da minha carteira também é via ETFs. Então eu invisto no TFLO, títulos públicos americanos pós-fixados, super seguros, invisto no SGOV e no SHV, que investem em títulos públicos americanos pré-fixados, mas de curtíssimo prazo, então também praticamente não tem volatilidade. Evito investir em títulos públicos americanos de prazo mais longo, porque aí a gente tem a volatilidade, assim como a gente tem aqui no nosso Tesouro Direto. Se você investir em Tesouro IPCA 2055, a volatilidade é grande, né? Nesse meio do caminho por conta da marcação ao mercado. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Se pegar títulos públicos americanos de longo prazo ou ETFs que investem nesses títulos públicos, você vai ter bastante volatilidade. Às vezes, se você precisar resgatar esse dinheiro, você pode acabar tendo até uma rentabilidade negativa. Então, na parte de renda fixa, eu prefiro ficar na segurança mesmo. Coloco em títulos públicos de prazo bem curto ou pós-fixados. E eu sei que se eu precisar daquele dinheiro, quiser resgatar para usar numa viagem, ou mesmo para fazer um outro tipo de investimento, ou mesmo repatriar para o Brasil por qualquer motivo, eu não vou perder dinheiro. Então, a renda fixa eu fico mais nessa segurança mesmo e deixo a parte do risco para os 40% da renda variável, que aí realmente ações, os REITs americanos, praticamente tudo via ETF.